Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo a esse momento. Eu sou Alda Coelho e é muito bom ter você aqui comigo nessa jornada NPHT e sua mentoria de cura. Hoje nós vamos mergulhar no terceiro tema, na terceira etapa. Vamos lembrar juntamente comigo? Etapa 1, escolhidos. Etapa 2, separados. Etapa 3, chamados. O chamado ele tem uma força de ação. Lembra da comparação que eu fiz do agricultor que colhe aquelas sementes, ele lança essas sementes no terreirão e tem algumas sementes que elas são diferentes. E lembra que eu falei para você, o olhar, os olhos do agricultor, ele percebe. Então, naquele momento que aquela semente salta aos olhos, a gente considera que Deus também faz assim com a gente. É nesse momento, o olhar de Deus, ele nos escolhe. E o agricultor, depois que ele olha a semente diferente, a semente que saltou aos olhos, o que ele faz? Ele vai lá com a mãozinha, não é? E ele vai separar aquela semente. É assim que Deus faz com a gente também. Ele separa os seus escolhidos. O agricultor olha, separa com as mãos, as sementes estão ali nas mãos do agricultor. Você é uma semente que passou pelo crivo, pelo olhar de Deus, uma semente que esteve nas mãos de Deus, porque só tem um jeito de separar. Você vai lá com as suas mãos e separa e pega. E agora a etapa 3, que é o chamado. Todo chamado, ele nos impulsiona para uma ação. É o momento em que o agricultor, ele pega aquela semente que já foi olhada, que já foi ali recolhida em suas mãos, e aí ele parte para a ação. Ele vai para o operacional, então ele coloca aquela sementinha na terra. Essas são as 3 etapas, que na verdade tem mais uma que nós vamos viver amanhã, nós fecharemos amanhã. Um olhar que nos vê, um olhar de Deus que nos vê, uma mão de Deus que nos acolhe e uma ação de Deus que nos coloca lá na terra. Você sabe o que significa a palavra chamado? Chamado significa anunciado aos gritos. Não é lindo? Não é uma coisa que acontece sem que ninguém perceba. Não vai achar você que toda essa grandiosidade que vai acontecer na sua vida, ninguém vai notar, vai passar assim desapercebido. Não conta com isso. Então, te prepara para sair dessa situação da sua vida, que tá tudo muito quieto, tá tudo muito ali no confortável, vamos dizer assim, na zona de conforto. Te prepara para sair, sabe da onde? Dessa terra de esquecimento, dessa terra de sofrimento. Alguém pode até não querer, alguém pode até não acreditar, mas o Rei dos Reis vai mandar te chamar, assim como ele me chamou um dia. Assim como ele me chamou um dia. Tá travando um pouquinho, mas vocês tenham paciência que dá tudo certo, é assim mesmo, né? Então, o Rei dos Reis, ele vai anunciar, e não é baixinho não, é em alta voz. O Rei dos Reis
vai mandar te chamar, assim como foi na minha vida. Alguém pode até ter enganado você, mentido para você, alguém pode ter passado você para trás, alguém pode ter te abandonado, mas o Rei manda te buscar, o Rei manda trazer você, o Rei chama e chama lá da terra do esquecimento. Você acha que a sua vida profissional ia ficar para sempre assim? Que a sua vida ia ser um sofrimento a vida toda? Não, não. Alguém pode não querer ver a sua felicidade, alguém pode não querer a sua realização, o teu sucesso, mas quem está mandando é o Rei. E quando o Rei manda, não tem como, tem que obedecer. Quando o Rei manda, está mandado. Você já ouviu falar da história de um homem chamado Mefibosete? Mefibosete tinha 5 anos de idade quando seu pai e o seu avô morreram em batalha. Ele tinha uma babá, vamos dizer assim. E quando essa babá, recebeu a notícia sobre a morte do pai e do avô do menino, ela ficou tão apavorada, que ela só pensou nela e ela tentou fugir muito rápido, muito rápido. Com isso, o menino Mefibosete caiu. O menino caiu e conta a palavra de Deus que ele machucou os pés. Ele ficou aleijado dos 2 pés. Depois desse episódio, ele cresceu, é óbvio, e foi levado para uma terra chamada Lodebar. Lodebar significa terra do sofrimento de uma pessoa, terra do esquecimento. E ali ele foi traído também por uma pessoa. Ele já tinha o problema nos pés e ainda foi traído por um servo dele chamado Ziba. Ziba traiu Mefibosete, dizendo para o rei Davi que ele estava de olho grande no reino. A princípio, Davi acreditou na mentira de Ziba e deu tudo o que pertencia a Mefibosete para ele. Bem parecido algumas coisas com a nossa vida, não é verdade? Mais tarde, quando o rei Davi retornou, depois da morte de Absalão, ele se lembrou de Mefibosete e perguntou onde ele deve estar. E Ziba teve que responder: ele está na casa de Maquir, porque Maquir acolheu ele quando Ziba fez essa traição com ele. Então o rei mandou trazê-lo de Lodebar. Então o rei convocou quem? O próprio traidor, Ziba, e disse assim para Ziba: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo que pertencia a ele e à família dele. E disse assim para Ziba: você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará colheita para que haja provisão na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre na minha mesa. Olha que coisa linda! Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei meu senhor ordenou. Assim
Mefibosete passou a comer na mesa de Davi, como se fosse um de seus filhos. Não é lindo? Manda quem pode, não é verdade? Obedece quem tem juízo, não é assim? Eu não sei o que você perdeu na sua vida, eu não sei, mas o rei sabe. E o rei não esquece, o rei se lembra, e o rei manda te chamar, porque Deus, quando você estava sofrendo, Deus estava vendo. Quando você passou por toda essa situação na sua vida profissional, financeira, Deus estava de olho em você e Ele se lembra, e o rei manda te chamar. Assim como o rei, ele viu tudo que eu passei na minha vida e ele me chamou para a missão. Ele me escolheu, ele me separou, ele me chamou, e agora ele faz isso com você. Para quê? Para você viver profissionalmente alinhado ao seu propósito de vida, para que você possa ajudar as pessoas verdadeiramente, para que você possa ter realização profissional, para que você possa prosperar financeiramente. Então, nesse momento, a gente vai colocar toda a nossa história diante de Deus, principalmente, riqueza, a questão do chamado, porque nós estamos já na terceira etapa. Você já sabe que você era uma semente diferente, o olhar de Deus te captou. Você sabe que você foi separado pelas mãos de Deus, e agora a semente, ela vai lá para a terra. A mão do Senhor vai operacionar, a mão do agricultor vai fazer, vai colocar a gente lá na terra. Então eu convido você a colocar diante de Deus o seu chamado, porque muitas vezes o sofrimento, o que o sofrimento faz com a gente? Ele cria um bloqueio, como se fosse um ferrugem na engrenagem da roda da nossa vida. E a roda da nossa vida, por causa desse sofrimento, ela trava, por causa do ressentimento, por causa da mágoa, por causa da dor. E eu quero que você decida agora perdoar todas essas pessoas que te traíram, que te enganaram, que te passaram para trás, que feriram os teus sentimentos, que feriram a tua alma. Eu vou convidar você a decidir pelo perdão, porque o perdão, ele não é um sentimento, o perdão é uma decisão. E quando você decide, sabe o que acontece? O azeite desce do céu e ele corre lá na engrenagem e ele limpa, ele vai tirando toda aquele ferrugem da engrenagem, e a engrenagem da roda da nossa vida, ela começa a girar novamente. E você sabe o que Deus faz? Ele manda água. Mefibosete era aleijado dos 2 pés, mas a traição, o sofrimento não enferrujou o coração de Mefibosete. Na hora que o rei mandou buscá-lo, na hora que o rei mandou chamar, ele veio, porque no coração dele, ele não nutriu o sentimento de vingança. Ele poderia ter dito assim: já passou tanto tempo, também agora não quero mais, agora eu não vou. Não, ele não tinha ferrugem, ele não tinha mágoa, ressentimento em seu coração, apesar de ter sofrido tanto como ele sofreu. Então,
eu quero que você coloque diante do Pai a sua roda da vida. Sabe por quê? Porque ela vai girar e ela vai rodar todo vapor. E tem água nela, eu posso ver água cristalina na roda da sua vida. E eu quero que você declare junto comigo agora sobre a máxima autoridade do nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. Eu declaro a abertura de nossas mentes, de nossos corações, e elevo o nosso estado de presença, a suprema presença da luz do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que possamos compreender com profundidade cada semente que será lançada durante todo o processo. Declaro que todas as pessoas que precisam estar aqui estarão, porque o Senhor mesmo irá trazê-las. Porque essas pessoas que estão aqui agora, eu e você, somos como embaixadores do reino de Deus. Então, Pai amado, alargue mesmo as nossas fronteiras mentais, emocionais e pulse em nós, tirando todo ferrugem, Senhor, fazendo essa água, essa roda rodar e essa água fluir através de nós. Desperte em nós para essa jornada NPHT e sua mentoria de cura, para que cada passo dado nesse caminho nos leve para mais perto da nossa terra prometida, um lugar onde todas as nossas atividades profissionais serão bem-sucedidas, onde todos os nossos planos encontrarão perfeitas formas de manifestação, onde a abundância expressará o amor, a luz e a cura, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E você diz amém. Lindo, não é, riqueza? Olha aqui para mim. Sentar-se à mesa do rei é poder acordar todos os dias e sentir paz, poder viver a nossa missão de vida, poder fazer aquilo que você gosta e ser reconhecido por isso, ter a sua liberdade de ir, de vir, de trabalhar com o que você gosta, ter a sua prosperidade financeira, poder ajudar as pessoas, fazer a sua agenda. E eu garanto para você, porque isso foi o que aconteceu comigo, eu consegui na minha vida financeira aumentar isso 5, 10 vezes mais do que quando eu estava lá naquela empresa que eu contei para você. Então, você também vai conseguir, você pode fazer isso na sua vida em tempo recorde, sem ter que fazer uma nova faculdade para isso. O meu chamado, ele começou muito cedo na minha vida, quando eu tinha 9 anos de idade. Eu nasci em uma fazenda chamada Santa Cristina. Os meus pais são pessoas muito simples e desde muito pequenininha, desde bem novinha, de 7, 8 aninhos, eu era muito observadora. Eu observava muito as coisas e muito cedo eu percebi a escassez que havia na nossa casa. Tudo lá era muito difícil, tudo mesmo, desde a alimentação, as roupas que eram compradas assim uma vez por ano, os materiais de escola, tudo era muito escasso. A única coisa que não era escasso ali era o trabalho. Tinha muito trabalho, muito mesmo, e trabalho muito pesado. Os meus pais trabalhavam na roça. Minha mãe sempre trabalhou na roça, ela não ficava em casa. Então eu percebia
que era muito escasso de tudo, exceto de trabalho. E nesse cenário eu observava que, por exemplo, lá na escola onde eu estudava, que as coisas não eram assim. Esse cenário da fazenda, da minha casa, ele contracenava com o cenário dos meus amiguinhos lá da escola. Então, com apenas 9 aninhos de idade, eu comecei a pensar o que eu podia fazer para mudar toda aquela realidade. E naquela época, eu com 9 aninhos, foi quando nós nos mudamos para a cidade. O meu pai, ele foi trabalhar de vigia e a minha mãe, ela foi trabalhar de doméstica. E eu ficava em casa cuidando da minha irmã, da Odete. A Odete, ela é 3 anos mais nova do que eu. Nós somos em 2 apenas em casa. Então, aos 9 anos de idade, eu recebi o meu chamado. E muitas vezes, eu disse para Deus, o Senhor deve ter escolhido a pessoa errada. Porque por muitos anos eu me senti uma pessoa assim, inferior. Uma pessoa assim, incapaz. Eu tinha muita vergonha, muita timidez. Então eu questionava a Deus. Deus, o Senhor tem certeza? Será que o Senhor não se confundiu? Não seria assim uma outra pessoa? E Deus, Ele me fez entender que Ele não chama pelo que a pessoa tem, mas é pelo que Ele tem para a pessoa. Eu vou falar de novo, porque tem gente que gosta de anotar umas frases que a gente está vivendo aqui, né? Então, eu aprendi que Deus chama, não é pelo que a pessoa tem, mas é pelo que Ele tem para a pessoa. Olha aqui para mim, não é pelo que você tem que Ele te chamou, mas é pelo que Ele tem para você. E não importa, não é, vai pensar você que é pela sua idade, não é pelo que você estudou, não é pela sua classe social, não é por nada disso, é pelo que Ele tem para você. Deus não precisa de nada que é nosso, mas Ele tem tudo para nós. Ele não precisa de nada, de nada. Porém, Ele tem tudo para cada um de nós. Moisés, quando foi chamado, ele pensou assim: o Senhor deve ter errado com certeza, porque eu sou gago. Como que eu vou falar com o faraó? Quando Deus chamou Jeremias, Jeremias também pensou isso. Ele pensou assim: o Senhor só pode realmente ter se equivocado, porque eu sou apenas uma criança. Jeremias falou. Mas o Senhor, Ele não falhou. O Senhor não se equivocou, Ele não errou. Deus tinha para Jeremias uma história linda. Quando Deus chama, Ele se responsabiliza. Então, riqueza, não se sinta uma pessoa incapaz, não se sinta inferior, porque você é uma preciosidade de Deus. E não é pelo que você tem, é pelo que Ele tem para você. Deus, quando Ele chama, quando Ele coloca a gente no solo, na terra, Ele vai à frente. E daí Ele vai te capacitando, porque Ele sabe o que Ele tem para a nossa vida. Ele sabe o que Ele tem para a sua vida. Ele sabe que você vai precisar de algumas coisas, seja de coisas financeiras, ou materiais, ou emocionais. Ele vai à frente capacitando. Ele vai à frente arrumando tudo. Então eu digo para você, a diferença de hoje para o meu passado é que hoje eu sei que é possível. Eu conheci um Deus que realiza.
Antes eu achava difícil os meus sonhos, eu achava que era impossível. Hoje eu sei que tudo isso é possível e é isso que eu quero que aconteça na sua vida, porque eu compreendi que todo ouro e toda prata pertence a Ele. E quando Ele chama, Ele também se responsabiliza de abençoar. Deus te chamou, então Ele se responsabiliza. Então, não tem porquê ficar com medo, se achando incapaz, pensando isso ou aquilo. Não é pelo que você tem, é pelo que Ele tem para você. Escreve essa frase aí para você profetizar isso na sua vida, para isso virar uma verdade para você. Não é pelo que eu tenho, é pelo que Ele tem para mim. Eu me lembro das pessoas que eu admirava quando eu era criança, jovenzinha, e hoje ter tido condições, né, de estudar, de viver como elas, e é a coisa mais incrível para mim. Foi isso que Deus provou para mim, que não tinha diferença. Que aquelas pessoas que eu admirava, que eu achava tão capazes, que eu também tinha capacidade, que eu não era inferior, que eu sabia também que eu poderia. E o que eu fiz por mim, o que eu fiz na minha vida, foi o melhor que eu poderia ter feito nessa última década da minha vida. Eu sempre comento isso com as pessoas. O que eu fiz nesses últimos 10 anos, 12 anos, foi a melhor coisa que eu poderia ter feito na minha vida. Agora, eu sinto que é hora de dar um passo além. Eu preciso dar um passo além, senão isso vira uma zona de conforto para mim. Então, eu preciso ajudar você. Fazer o que eu fiz na minha vida. Eu dei asas ao meu propósito de vida, eu permiti que o meu chamado me impulsionasse, me conduzisse, me levasse verdadeiramente aonde eu deveria estar. Ó, hoje nós vamos abrir a caixinha número 3. O que será que tem aqui, hein? Vocês gostaram do leão da neve de ontem? Olha que graça. Deixa eu aproximar para você ver. Hoje eu estou na companhia do pássaro amarelo. Se você gostou do pássaro amarelo, deixa coraçõezinhos aí para mim, saber se você gostou. O pássaro amarelo é de um livro, O Pássaro Amarelo, escrito da autora Olga de Dios. E a história diz assim: antes de nascer, eles já eram diferentes. Pássaro amarelo, com as suas asas pequenas, não podia voar. Mas pássaro amarelo era muito habilidoso. Com as suas asas pequenas, consertava qualquer coisa. Ó a ferramenta dele aqui, ó o instrumento dele aqui, ó. Também criava muitas coisas. O que ele mais gostava era compartilhar das suas invenções. Aos poucos, os que sabiam voar compartilharam para outros lugares. Todas as semanas, o carteiro Theo trazia correspondência. Pássaro amarelo recebia postais de lugares muito distantes. Assim, ele descobriu que no mundo havia outros pássaros que também não podiam voar. Um dia, pássaro amarelo ficou triste. O que aconteceu
Perguntou Theo, o carteiro. Eu queria voar para conhecer esses lugares, disse Pássaro Amarelo. Theo teve uma ideia. Por que não inventar uma coisa para poder voar? Eu ajudo a fazer, disse Theo. Passaram o dia todo e a noite toda trabalhando. E na manhã seguinte, Pássaro Amarelo atravessou o mar, chegou a um deserto, onde conheceu duas avestruzes. Uma delas queria voar. Juntos adaptaram a invenção para ela poder voar. A avestruz voou e a invenção com a galinha compartilhou. A galinha voou e a invenção com o que vi compartilhou. O que vi voou e a invenção com o pinguim compartilhou até o outro polo. O pinguim voou e a invenção compartilhou com a ursa polar. E assim foi que a ursa polar se mudou para o Polo Sul. A essa altura, Pássaro Amarelo já tinha dado a volta ao mundo. De todos os lugares que visitou, teve um que ele mais gostou, e esse foi o lugar que Pássaro Amarelo escolheu para viver. E logo foi ele escrever o quê? Um postal para o Theo. Ele escreveu assim: querido Theo, graças à nossa invenção, pude viajar pelo mundo inteiro. Estou morando num lugar muito bonito, onde me divirto com os meus amigos e amigas. Compartilhar nossa invenção foi muito útil. Depois de adaptá-la, a avestruz conseguiu realizar o seu sonho, a galinha se libertou, o kiwi descobriu vários lugares, o pinguim compartilhou-a com a ursa polar para ajudá-la a encontrar um novo lar. Espero que você venha logo nos visitar. Com amor, seu amigo Pássaro Amarelo. Que coisa linda, não é? Riqueza. Olha aqui para mim. Um dia eu fui o pássaro amarelo e eu tive a sorte de encontrar um Theo. Hoje você é o pássaro amarelo e eu tenho a gratidão de poder ser o Theo na sua vida. A mentora sou eu e eu já coloquei diante de Deus. Hoje eu sou o Theo e você é o pássaro amarelo. Hoje eu sou a mentora que vai te ajudar a criar o seu instrumento para você voar, para você chegar na sua terra prometida, um lugar que você tanto deseja, que você tanto sonha, mas que às vezes você acha ser impossível. É possível, só não é fácil. É simples, mas não é fácil. Mas hoje, assim como encontrei vários Theos na minha vida, hoje eu sou um Theo para te ajudar. Então, o nosso chamado é o valor mais valoroso que existe. O chamado é o valor dos valores.
E não dá para fingir que a gente não ouviu o chamado. Foi assim com Moisés, foi assim com Jeremias, foi assim com Davi, foi assim com Maria, foi assim com Esther, foi assim com Mefibosete e tantos outros escolhidos, separados e chamados que você conhece. Mas não é um chamado qualquer. Para mim, ser mentor de cura é um chamado especial. É ser uma mentora, um mentor único. É diferente, o nosso trabalho é diferenciado. É trabalhar com a mentoria de cura, é trabalhar para Deus, é poder ajudar o próximo verdadeiramente, é você poder realmente disponibilizar horas do seu dia para servir o Rei. E eu digo para você que é um grande mistério, porque ao longo desses 12 anos, a minha agenda ela sempre foi muito lotada. É mistério de Deus. E isso não vem por um curso que você faz. Isso não vem por uma faculdade. Eu garanto para você, porque eu já fiz 6 faculdades. Eu conheço outros profissionais. Isso é algo de Deus para nós, pássaros amarelos. Você pode ter certeza do que eu estou dizendo isso para você. É algo único, porque é algo de Deus, que veio de Deus para cada um de nós. E você pode ter certeza que você não vai caminhar sozinha nessa jornada. Você vai fazer o seu curso, mas você vai ter o acompanhamento. Ao final de cada módulo, eu vou estar ali, junto com você, revendo tudo, podendo tirar suas dúvidas. Então, é grandioso poder fazer parte dessa primeira turma de 2000, de mentores NPHT de 2021. É uma grande oportunidade. Serão 4 níveis, 44 aulas, fora as aulas bônus. Essa é uma oportunidade, pássaro amarelo, para você chegar ao seu destino, para você também dar asas ao chamado de Deus na tua vida. Você só vai precisar do quê? De uma conexão com a internet, do seu computador, só isso. Porque você vai poder fazer tudo isso aí da tua casa, no seu tempo, no seu ritmo. E se você quiser voar, esse é o instrumento. E ele é um instrumento que está pronto. Chegando lá, que não vai demorar, chegando lá, você vai poder dizer para outras pessoas: agora eu vivo igual o pássaro amarelo. Ele escreveu uma carta para o Theo dizendo tudo que ele tinha conseguido. Assim vai ser com você no final do ano. Você vai poder contar para as pessoas, viver o seu propósito de vida, você vai poder ajudar as pessoas, você vai poder tirar esse sonho aí do seu coração, tirar esse sonho da gaveta, porque não é impossível. A coisa mais importante da nossa vida é a gente ter a sensação que a gente chegou no lugar certo. Isso que o pássaro amarelo falou foi muito presente na minha vida. Por volta do ano 2008, eu já orava pedindo que Deus me levasse para uma terra onde eu pudesse encontrar pessoas que tivessem a ver com o meu propósito de vida. E eu não imaginei que as coisas iriam acontecer tão rápidas como elas aconteceram. Você pergunta para mim: Alda, mas por que a mentoria de cura, por que a terapia, ela dá tanto resultado? Por que ela é tão buscada? Porque a NPHT, a mentoria de cura da Divine, ela cuida do nosso mental, ela cuida do nosso emocional. O emocional de uma pessoa,
o mental de um ser humano é o que vai definir o destino dele. E existe uma lei chamada Lei do Jardim. William Douglas e Rubens Teixeira, eles falam um pouquinho sobre essa lei do jardim. E duas coisas importantíssimas que fazem parte dessa lei. Uma é você chegar assim como o pássaro amarelo chegou. Outra coisa é você honrar Deus, agradecer as pessoas que te conduziram até lá, assim como fez o pássaro amarelo. Logo que ele chegou lá, ele agradeceu, ele escreveu uma carta de gratidão. Então, chegar e agradecer e honrar a Deus faz parte de uma lei. E é isso que eu vivo hoje na minha vida. E você também vai poder chegar no seu jardim. Para mim, ter chegado no meu jardim profissional é a minha autorrealização. Você não imagina quantos TELs eu tive que conhecer, quantos TELs que me ajudaram. Saiba que você nunca estará sozinho, você nunca estará impedido, não haverá impedimento a partir do momento que você desejar, que você quiser, não haverá impedimento, porque para Deus o querer é poder. Então não existe lugar, momento mais perfeito do que agora na sua vida para você poder crescer. Não se acomode, se dedique o máximo naquilo que você faz hoje, aonde você está hoje. Se dedique o máximo, porque na verdade esse trabalho, essa sua luta de hoje, na verdade está te preparando para o lugar que você vai chegar. Meus 17 anos de empresa, na verdade, foi uma preparação para minha própria empresa. Ou seja, enquanto você está em um lugar, seja o melhor que você puder ser ali, porque provavelmente tudo o que você viveu na vida até agora, muito provável, seja uma preparação para que você possa viver profissionalmente alinhado ao seu propósito de vida. Provavelmente tenha sido uma preparação para você poder ajudar as pessoas, para você servir a Deus. Muito provavelmente você já está muito preparado. Tudo que você viveu na sua vida te afinou para que você pudesse prosperar financeiramente. A vida dos sonhos depende muito, riqueza, dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, eles precisam ser grandiosos. Nós estamos caminhando para uma grande transformação planetária, você sabe disso. E ela diz a respeito de um novo ser humano. Esse novo ser humano, ele vai ser pleno, você pode ter certeza disso. Esse novo ser humano, ele vai ser pleno de coração, ele vai ser pleno de mente, ele vai ser pleno de espírito. Então, nas próximas décadas, as pessoas irão cada vez mais ativar o triângulo harmônico delas, que é o quê? A espiritualidade, o emocional, o operacional. Trabalhando como? Em harmonia, vai ficar mais escasso a desarmonia. Será buscado cada vez mais o equilíbrio, a harmonia. Serão mais do que nós estamos sendo agora. Daqui 10, 20, 30 anos,
anos. Eu acredito que esses seres humanos, eles vão ser muito mais do que eu e você estamos sendo agora. E se você não quiser ficar fora desse processo, você vai precisar exercitar o quê? A sua maestria. No livro A Sociedade com Deus, de William Douglas e Rubens Teixeira, ele ilustra muito bem sobre isso, sobre o empreendedorismo, com a maravilhosa parábola do filho pródigo. Eles contam assim: o filho pródigo, um jovem insatisfeito com a vida na fazenda do pai, que pega o quê? Pega a sua parte do dinheiro e vai em busca de novos desafios pessoais e profissionais. Então, acompanhe comigo um pouquinho da história e você vai descobrir se você tem uma alma empreendedora ou não. História contada por Jesus. Olha que interessante, como que é atualizado o negócio, né? Conta a história assim: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado de teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música, a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou. Seu pai matou um novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço. Eu nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar
e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e voltou para casa, estava perdido e foi achado. Linda essa passagem, né? Está em Lucas 15. Pensa comigo, o caçula estava triste, insatisfeito, queria mais da vida, ele estava angustiado com a situação naquela fazenda, queria mais, queria encontrar algo que lhe fizesse sentido. O pai era um grande homem de negócios, um experiente fazendeiro e muito bem-sucedido, mas o filho não quis a mentoria do pai, simplesmente achou que sabia tudo e não teve a sabedoria de buscar a orientação daquele que tinha experiência. Então ele magoou o pai, pediu a herança e partiu sozinho. Sua vontade era grandiosa, seu desejo ilustre, mas não teve a mentoria, não teve a orientação, perdeu tudo e voltou para casa. Quando voltou com uma certeza mais maduro, arrependido, e percebeu que ele tinha em casa um grande mentor. Em busca da felicidade, muitas vezes a gente faz isso, em busca da felicidade, ele voltou, rodou e voltou ao mesmo lugar, mas compreendeu o tesouro que tinha dentro da sua própria casa, o seu pai, o seu mentor. Já o filho mais velho, ele não era empreendedor não, ele não era empreendedor não, ele se sentia escravo em sua própria casa, ele reclamava de tudo, não se alegrava com nada, só criticava o pai, porque ele não tinha o quê? Ele não tinha gratidão no seu coração, ele não conseguia perceber tudo aquilo ali que ele tinha, que tudo aquilo ali do pai era dele também, que ele não percebia que ele devia ajudar o pai, que ele devia cuidar daquele grande patrimônio. Tudo isso, riqueza, para a gente poder entender, para a gente entender a importância de uma mentoria. Não adianta dar fortuna ou emprego para alguém que não está preparado, que não adquiriu ainda a capacidade. Então a capacidade do empreendedor estão em ser o quê? Um grande trabalhador, uma pessoa competente, uma pessoa honesta, simpática, leal às pessoas, determinado, uma pessoa paciente, humilde, com espírito de equipe, é capaz de se adaptar ao quê? Às mudanças da vida. Então, como a gente sabe se uma pessoa é empreendedora ou não? Se você vê essas características, eu tenho certeza que você que está aqui comigo, você é exatamente assim. Você é uma grande trabalhadora, um grande trabalhador. Você é muito competente, você é uma pessoa honesta, você é simpático, você é leal com as pessoas. Você é uma mulher determinada, uma mulher paciente. Você tem humildade no teu coração, você tem espírito de equipe, você é capaz de se adaptar às mudanças, quando a vida pede mudança, você é capaz de adaptar. Então tudo isso significa que você é um grande empreendedor, uma grande empreendedora. Se você está aqui comigo, é porque você tem exatamente essa característica, porque tudo isso foi preparado para você. A NPHT pode sim ser o seu plano da vitória, pode ser sim o seu novo empreendimento. A NPHT é uma metodologia exclusiva para o desenvolvimento humano. Ela cuida do emocional das pessoas, com ela nós vamos cuidar do mental.
das pessoas, do emocional das pessoas, porque assim como a gente cuida do nosso corpo, a gente precisa tomar medidas que garantam o nosso bem-estar emocional e mental. Uma dor emocional é como uma dor física, ela precisa ser tratada com os métodos mais adequados para não se tornar o quê? Um problema maior, uma coisa mais grave. Tem pessoas que não se cuidaram emocionalmente, mentalmente, hoje elas precisam viver de remédios, outras internadas, outras perderam a própria vida. Então, nós vamos auxiliar essas pessoas, cuidando do emocional delas, do mental delas. Então, se você está recebendo o chamado, é porque você é indispensável, não tenha dúvida disso. Agora, quanto ao conteúdo, eu preparei para você, eu sei o que eu preparei para você, eu sei o que eu vivo ao longo desses 12 anos. Como eu disse para você, é tudo passo a passo, com riqueza de detalhes, para que você possa fluir no seu estudo, para você ganhar tempo. E você não vai ficar sozinho lá com dúvida, porque eu vou estar te acompanhando. A cada nível, a cada módulo, eu vou estar te acompanhando. E quando terminar o curso, você também vai poder crescer no negócio, você vai poder fazer parte da comunidade NPHT, onde a gente vai crescer como grupo, como equipe, nós vamos crescer como comunidade. Então, a NPHT, ela é muito além do que a gente pode imaginar. Eu digo que ela é um plano para as pessoas que querem viver, ter autorrealização na trajetória profissional, na carreira profissional. Esse amor que eu falo para você, porque é com muito amor que eu falo do meu trabalho, não é? Você não percebe isso? Esse amor, ele é como um triângulo na minha vida, como um triângulo harmônico, porque a gente precisa ter paixão por aquilo que a gente faz, não é? Porque isso vai te levar a ter intimidade com o negócio, com o assunto. Assim, você vai querer estudar mais, porque quando uma pessoa ela está apaixonada, ela quer o quê? Ela quer intimidade. Então eu sou uma pessoa apaixonada pelo meu trabalho. Isso me faz ter intimidade com esses assuntos que eu estou compartilhando aqui com você, que eu vou compartilhar lá no curso com você. Então a paixão gera o quê? Intimidade. E a intimidade, com o passar do tempo, vai gerar o quê? Comprometimento. Isso eu chamo de amor perfeito. O que seria o amor perfeito? A junção da paixão com a intimidade e o compromisso. Porque não adianta nada você também ter a intimidade, ter a paixão, se você não tiver um compromisso, aquilo ali se perde ao longo do tempo. Então, para mim, o meu trabalho foi a junção de tudo isso, gerando na minha vida o amor perfeito. Isso vale não só para a tua parte profissional, isso vale para tudo na sua vida. Tem que ter paixão, tem que ter intimidade e tem que ter comprometimento. Isso é amor perfeito. Eu sou mesmo apaixonada pela mentoria curativa. Isso me levou a estudar muito, ao ponto de estruturar uma metodologia exclusiva à NPHT. Mas eu também sou muito comprometida, eu tenho compromisso com os meus mentorados, por isso eu estou compartilhando esse conhecimento com você que é uma pessoa já escolhida, uma pessoa separada, uma pessoa chamada, porque a mentoria de cura não é para qualquer pessoa, é justamente para a pessoa que está pronta para tudo isso que a gente está vivendo aqui esses dias. Então, uma vez que nós já encontramos o propósito, já acessamos essa informação sagrada, essa sementinha que está lá dentro, a gente precisa começar a trabalhar com isso, colocar tudo isso no solo fértil da nossa vida,
fazer aquela informação, aquela semente se transformar no quê? Naquela grande árvore, para que ela possa dar o quê? Frutos, para que ela venha florir, para que ela possa dar frutos. Então, riqueza, diante de tudo isso que nós estudamos, eu gostaria que você deixasse seu comentário, que você deixasse algumas perguntas, dúvidas, porque amanhã eu vou responder algumas dúvidas, eu posso estar lendo depois os seus comentários. Então eu gostaria que agora você deixasse na escrita uma pergunta ou dúvida que você tem para que eu possa te responder amanhã, algum comentário, né? Até mesmo como que você tem sentido, quais foram os insights ao longo do que a gente foi vivendo. Então eu peço que você, antes de encerrar, né, você possa digitar, possa escrever, possa perguntar, possa deixar as suas impressões, tá ok? E agora, diante de tudo isso que a gente viveu hoje, eu peço que você coloque diante de Deus, porque nós já vamos para a etapa 4 amanhã. Quero que você coloque diante de Deus tudo isso que você compreendeu, para que você não sinta medo, porque Deus agora ele vai começar a operacionar, ele vai começar a agir, porque já passou a fase do olhar, já passou a fase do estar nas mãos dele. Agora é o movimento de Deus colocando você no solo, na terra fértil. Então, para que nada atrapalhe o processo, para que você venha, se isso for para você, que isso seja confirmado no teu coração. Isso que eu quero que você coloque agora diante de Deus, para a gente poder colocar em oração. Então, ore comigo assim: Pai amado, eu decido nesta noite alinhar todas as minhas crenças e valores, todos os meus pensamentos, papai, todos os meus sentimentos com o padrão de harmonia da perfeita criação. Eu declaro a excelência da fé em meus sentimentos, a excelência da verdade nas minhas ações, a excelência do amor, papai, em todos os aspectos da minha vida. Eu me torno uma semente pela qual o amor se expressa, servindo a humanidade com o meu potencial interno e externo. E eu me comprometo a ter coragem de ir para o campo, dar passos em direção à terra que o Senhor tem para a minha árvore. Te agradeço, Pai amado, por me lembrar da minha verdadeira natureza, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os dias, de todas as formas, eu viverei, papai, como uma escolhida, como um escolhido. E você diz: amém. Riquezas, digita aí, escreva, pergunte. Nos vemos então amanhã às 20 horas para nossa 4ª etapa, e tem surpresas para você na nossa caixinha número 4, tem presentes para você que eu vou te revelar amanhã sobre o nosso curso. E eu desejo para você uma noite abençoada, um sono renovador, um grande beijo, um abraço, e fiquem com Deus, e gratidão por você ter estado aqui comigo. Um grande abraço.